visitar. Deixa em meu redor a doçura de um olhar. Nesta minha vida quero o tempo aproveitar. Vem, Senhor, o mundo amparar. Espero em ti, Jesus, sei que a nossa dor vens mitigar. Toda a tua luz pelo cosmos vais lançar. Os homens terão que crer e irão acordar. Vem, Jesus, a terra libertar. Canto ao vento, canto à chuva, canto à tempestade. Canto ao amor, canto à vida, canto à saudade. Canto à dor que sinto, ser um grito à liberdade. Canto a ti, Senhor, que és a verdade. Espero em ti, Jesus, sei que a nossa dor vais mitigar. Toda a tua luz pelo cosmos vais lançar. Os homens terão que crer e irão acordar. Vem, Jesus, a terra libertar. Vem, Jesus, a terra libertar. Vem, Jesus, a terra libertar. Virgem do Rosário, Senhora Mãe da Cova da Iria, aurora que desponta a cada dia na vida de todos os sofredores. Mãe cheia de graça, e aos pequenitos deste tanta luz, trazendo a mensagem de Jesus. Sufraga, te pedimos nossas dores. Escuta nosso grave em oração. Ajuda a aliviar nosso irmão. Derrama sobre nós o teu amor de mãe. Ensina-nos a amar sem condição. E ao próximo estender a nossa mão. E faz de nós instrumentos de sinal que está a entrar.
som. 1, 2, 3, 4. Está a dar. Agora está a dar. Um, dois, três, quatro. 1, 2, som. Acho de águas cristalinas e é da esperança que eu vi ainda há pouco. Tranquilos daquelas crianças, que é do amor, que é do perdão, que é da ajuda que se deve ao irmão, ou que é da ajuda que se deve ao irmão.
Levaremos na mão uma flor, no coração amor. Levaremos na mão uma flor, no coração amor.
Francisco é seu nome. João foi com Jesus, o filho de Maria, que o acompanhou na cruz. De Assis, filho adotivo, da luz um mensageiro, dá-nos um lenitivo, irmão e companheiro. Dos pobres foste irmão, dos tristes alegria, dos sós a companhia, o meditar do santo. Ajuda-nos, amigo, a encontrar a estrada, conhecer a alvorada, em espírito contigo. Francisco, bom irmão, em nome de Jesus, esparge a tua luz pelo nosso rincão, e a Virgem do Rosário, a Mãe te ajudará, e aos filhos do Calvário a dor abrandará. Escuta, irmão, que sofres as dores do sofrimento. Junta-te a nós cantando, vem Jesus fazer-nos compreender, olhar e perceber. Dá-nos força e entendimento para mitigar o lamento, o sofrimento dos irmãos.
Todos vamos saudar os nossos telespectadores. Bem-vindos aos nossos trabalhos de hoje. E como é habitual, vamos começar com uma canção. Envolve na tua paz, Senhor Jesus. Fortalece os nossos companheiros no mundo espiritual que nos assistem, que nos envolvem, que nos ajudam nas tarefas de auxílio espiritual no dia a dia. Abençoa os trabalhos que vamos agora iniciar. Página 29. Todos
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Assim seja. Necessidade da caridade, segundo São Paulo. Mesmo falando todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, não serei senão como o bronze que soa e o símbolo que retina. E se tiver o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, se tivesse toda a fé possível, até ao ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida dos seus interesses, não se agasta nem se azeda com coisa alguma, não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas rejubila-se com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora permanecem estas três virtudes: a fé, a esperança e a caridade. Mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. São Paulo, 1ª Epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículos de 1 a 7 e 13, do Evangelho segundo o Espiritismo. Caridade, a meta. Guarda na mente que a caridade em teus atos deve ser a luz que vence a sombra. Enquanto não compreendas que a caridade é sempre a bênção maior para quem a realiza, ligando o benfeitor ao necessitado, estarás na fase primária da virtude por excelência. Poderás repartir moedas a mãos cheias. Todavia, se não mantiveres o sentimento da amizade em relação ao carente, não terás logrado alcançar a essência da caridade. Repartirás tecidos e agasalhos com os desnudados. No entanto, se eles não ofertares compreensão e afabilidade, permanecerás na filantropia. Atenderás aos enfermos com medicação valiosa. Entretanto, se não adicionares ao gesto a gentileza fraternal, estarás apenas desincumbindo de um mistério de pequena monta. Quando ofertares o pão aos faimados, contudo, se não os ergueres com palavras de bondade, não alcançaste o sentido real da caridade. Distribuirás haveres e coisas com os desafortunados do caminho. Não obstante, sem o calor do teu envolvimento emocional em relação a eles, não atingiste o fulcro da virtude superior. A caridade é algo maior do que o simples ato de dar. Certamente, a doação de qualquer natureza sempre beneficia aquele que lhe sofre a falta. Todavia, para que a caridade seja alcançada, é necessário que o amor se faça presente, qual combustível que permite o brilho da fé na ação beneficente. A caridade material preenche os espaços abertos pela miséria socioeconómica visíveis em toda a parte. Além deles, há todo o universo de necessidades em outros indivíduos que anteiam contigo e esperam pela luz libertadora do teu gesto. A indulgência em relação aos ingratos e agressivos. A compaixão diante dos presunçosos e perversos.
a tolerância em favor dos ofensores, a humildade quando desafiado ao duelo da insensatez, a piedade dirigida ao opressor e déspota, a oração intercessória pelo adversário, a paciência enobrecida face à provocação e à irritabilidade dos outros, a educação que rompe as algemas da estupidez e da maldade que se agasalham nas furnas da ignorância, gerando a delinquência e a loucura. A caridade moral é desafio para toda a hora, no lar, na rua, no trabalho. Exercendo-a, recorda também da caridade em relação a ti mesmo. Jesus, convivendo com os homens, lecionou, exemplificando todas as modalidades da caridade, permanecendo até hoje como o protótipo mais perfeito que se conhece, tornando a luz do gesto que vence a sombra do mal através da ação do amor. Caridade, pois, eis a meta. Fora da caridade não há salvação. Esta frase, que já desponta aos primórdios do cristianismo, foi ao longo dos séculos depois apropriada por pessoas, provavelmente muitos de nós, sem escrúpulos nessa época, para dizer que fora da nossa ideologia não há salvação, fora da nossa religião não há salvação, fora da Igreja não há salvação. Mas, em verdade, não corresponde minimamente à verdade. Perdoe-se-me a repetição, porquanto não tinha uma ponta de justiça encontrarmos nos antípodas, nos muçulmanos, nos budistas, do outro lado da terra, uma pessoa caridosa e que só porque não pertencia à nossa fé, à nossa religião, não tinha salvação. Não cabe na cabeça de ninguém. O grande governador da terra é o Cristo. Cristo quer dizer intermediário entre Deus e os homens. Quer dizer, de outra maneira, o médium de Deus. Médium é um intermediário, que Kardec resumiu chamando só médium, que está no meio de. E, portanto, o Cristo é o meio, é um intermediário entre Deus e os homens. É o escolhido, é o ungido, é o nomeado para acompanhar a evolução da Terra, desde a sua formação. Nós dizemos que Jesus nunca reencarnou na Terra. Encarnou uma vez com a missão elevada de vir esclarecer a lei. Mas não reencarnou. Ele tomou conta da Terra desde os primórdios da evolução dos mares, da evolução telúrica, das alterações das montanhas, das terras, a criação dos animais, a água, nos unicelulares, pluricelulares e todas as outras evoluções, quer fosse na vegetação, quer fosse na animalidade. E, portanto, ele é o intermediário, é o governador de todos. E nós fizemos questão de o eleger como Deus, o único e o verdadeiro, retirando logo à partida os muitos colaboradores do Cristo, destacados segundo das culturas dos vários povos, das várias nações, para fazerem impulsionar a evolução dos homens da Terra, fossem a culturas pertencessem, fossem a tipo de raça qualquer que ela que fosse, negra, mongoloide, ou europeia, ou euroasiática. E, portanto, não é uma figura à parte, mas nós estragamos a história, porque consideramos-lo Deus e, a partir daí, todos os outros eram falsos. Quando a gente sabe, né? Deus é Deus e Maomé é o seu profeta. Inventaram essa questão. Maomé é um colaborador do Cristo, para aquela cultura dos maometanos. E todas as outras culturas que tiveram os seus profetas principais eram enviados do Cristo para desenvolverem determinadas tarefas de aproximação a Deus, de religação a Deus, de impulsionar as suas religiões em direção a Deus. E, portanto, nós estragamos isso. E por isso é que Jesus já sabia que nós íamos estragar, porquanto ele disse que viria outro Consolador, a seu nome. Ele rogaria ao Pai que enviasse outro Consolador, o Espírito de Verdade, o Paracleto, que surge agora na falange. O Espírito de Verdade é uma falange, comandada pelo Cristo. E é aí que do Evangelho segundo o Espiritismo lá venha uma mensagem do Espírito de Verdade, anunciando que, como outrora havia vindo
aos filhos de Israel estava de volta. Quem veio aos filhos de Israel noutro tempo foi Jesus. Estava de volta, agora com o nome do Espírito de Verdade, para que não houvesse outra vez, este é que é o verdadeiro, os outros são todos falsos, e portanto é pôr as religiões umas contra as outras. O mesmo é dizer os povos uns contra os outros. E portanto, é nesta perspectiva de análise racional que nós não podemos dizer, fora do Espiritismo não há salvação. É mentira. É mentira. Porque os espíritas temos dupla responsabilidade. Porque conhecemos os ideais do Cristo, conhecemos as leis do Cristo e muitas vezes não as praticamos. As pessoas dizem assim, mas deviam praticar, mas assim, mas assado. Eu sempre me recordo desde miúdo que eu dizia sempre, mas os padres não têm culpa nenhuma. Ou melhor, os padres não são responsáveis por aquilo que as religiões fazem. Os padres são homens como todos os outros que falham como todos os outros. Mas os padres não podem casar. Isso é uma lei dos homens, não é uma lei divina. Não é uma lei divina. Nós, há uns tempos, num debate com alguém responsável, não sei, da Igreja Convencional, dizíamos que os apóstolos eram casados. E esse alguém dizia, é mentira, não eram nada casados. Isso eram. Porque se Jesus curou a sogra de Pedro, a sogra de Pedro, a mãe da mulher, era casada. Isso é no teu Evangelho. Não. No nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, não vem a cura da sogra de Pedro. Vem nos 4 Evangelhos, que dão suporte a todas as religiões cristãs. Mas porquê é que não haviam de ser casados? Porquê? É algum crime no casamento? Então o crime é de Deus. O crime é de Deus. O Dr. Bezerra de Menezes, quando escrevia num grande jornal Globo do Brasil, a propósito, com digamos assim, o pseudónimo de Max, colocaram de certa feita a questão do pecado original. E ele respondeu com maestria, com uma simplicidade, mas com grande ciência, com grande sabedoria. Ele dizia assim, se o pecado original é de Deus, então ele causou o problema, porque a culpa é dele. Se o pecado original é do homem, então está tudo resolvido, porque o homem vai para debaixo da terra, desfazem-se as células, fica tudo de pó, e, portanto, também desaparece o pecado original. Se nós analisarmos bem a questão do pecado original, o pecado original é o pecado que dá origem à vida. O pecado que dá origem à vida. E Jesus disse que tem que se nascer de novo para nos libertarmos desse pecado. Que deu origem à vida porque nós tivemos que ir pagar os atos, os erros que cometemos. E todos têm que pagar até o último centilo. Não adianta nada estar a fazer tal, estás perdoado eternamente e não sei o que mais, porque isso não funciona. Às vezes as pessoas têm coma profundo. Até dizem alguns que até puxam para o cabelo para dizer, estás arrependido? Também fazem isso por causa das heranças, também fazem isso, para mudar as heranças, também fazem isso. Não adianta nada, porque a pessoa vai à confissão, jura firmemente não fazer, acontecer, e no dia seguinte faz pior. Não é essa mudança que Jesus nos pede, Ele que é o nosso governador. O nosso de todos os povos, não é dos espíritas. É de todos. E, portanto, é uma questão do homem. Mas o espírita tem obrigação. Não, nós temos obrigação, como cristãos, de seguir aquilo que Jesus aconselhou. Conhecer os porquês da nossa vida e tentar libertar-nos desses porquês. Não há ninguém que vive em solidão que não haja uma razão para viver em solidão. Não há ninguém que não consiga ter filhos que não haja razão para não ter filhos. Não há ninguém. Não há ninguém que nasça com uma hepatite, seja ela qual for, ABCD, etc., que não haja uma razão. Não, coitadinho, nasceu e tal com hepatite, os pais são saudáveis, não tem nada disto, e nasceu com hepatite. Não é um arbítrio de Deus. Este nasce com hepatite, este não nasce. Este nasce com hepatite. Não há arbítrios. A cada um segundo as suas obras. E, portanto, o que ocorre é que há motivos anteriores que ditam que nós tenhamos um tipo de genes que nos dê a possibilidade de libertarmos dos nossos erros do passado. Libertar-nos dos nossos erros do passado. Se não fosse concedido, era uma injustiça. Quer dizer, a gente morre com uma tábua na cabeça quando vai a caminho da igreja para pedir perdão ao padre e vai para o inferno. O outro, enfim, atrasou-se um minuto, chegou lá, foi pedir perdão, não lhe caiu a tábua na cabeça e vai para o céu. Não é possível. Não é possível. Nós tínhamos, já contei isso numa ocasião, na guerra nós tínhamos o direito e o dever de, na hora da morte de qualquer dos nossos soldados,
lhe dar a extrema-unção. Dar a extrema-unção. O perdão absoluto, encaminhá-lo para Deus. Mas se porventura Deus entendesse que não chegar a hora de a pessoa, o homem, falecer ou desencarnar, nada valia. Não valia nada, tinha que ir outra vez confessar-se, pedir perdão, blá, 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 blá. Então, mas isto é assim, quer dizer? É assim? Funciona desta maneira? Não funciona. Não funciona assim. E, portanto, nós temos que reconhecer as realidades lógicas, racionais e justas. Os espíritos dizem que se qualquer descoberta da ciência contrariar a doutrina espírita, que nós devemos deixar o espiritismo e seguir a ciência. É tão clara esta afirmação. Não, é em cima de tudo, não, senhor, não pode ser. Como, aliás, o grande cientista que foi Galileu Galilei, não é? Descobriu, a certa altura, que afinal nós éramos um ponto muito pequenino do universo e que andávamos à volta do Sol. Mas a Igreja tinha entendido, há séculos atrás, que a Terra era o centro do universo e, portanto, tudo havia de girar à volta da Terra e não a Terra andar à volta do Sol. E o cientista foi constrangido a negar as suas descobertas sob pena de ser condenado à fogueira. Só o Papa João Paulo II, não sei se foi por volta de 1990 e tantos, é que retirou do índex as obras de Galileu Galilei, quando já se sabia que as constatações científicas que Galileu Galilei havia descoberto, entre aspas, não é? Não criou nada, descobriu, eram reais e absolutas. Embora a retirada do índex desses livros de Galileu Galilei tenha sido acompanhada por uma justificação papal. Tinha razão Galileu Galilei e tinha razão a Igreja. Tinha razão Galileu Galilei porque realmente a ciência constatara que a Terra, ou melhor, que o Sol tem um movimento aparente. Parece, mas não é verdade. Nasce aqui, depois acolá. Não, a Terra é que roda e que vai dando aso a essa movimentação. Então o Papa dizia assim, não, tem razão Galileu Galilei, mas também tem razão a Igreja, porque é uma questão de fé. Pronto, está tudo resolvido. Quer dizer, se eu tenho fé que o Sol que anda à volta da Terra, está tudo resolvido. Ainda que seja mentira. As coisas não funcionam dessa maneira. Nós não temos que ter medo de dizer que o Código da Vinci é uma grande aldrabice. Nós não temos vergonha de afirmar isso. O Código da Vinci é uma grande deturpação da verdade. E, entretanto, venderam-nos não sei quantas centenas de milhares de livros. A propósito de que Leonardo da Vinci, que terá pintado a Última Ceia, não é? Com grande propriedade, decretou, 1200 anos depois, que de facto aquela coisa que estava ali para a televisão mais moderna de tecnologia em 3D, hoje, não é? Aquela coisa que estava ali naquela mesa de castanho com cadeira de espaldar, era a verdade. Quer dizer, Jesus, a Última Ceia, postou-se ali toda a gente para a fotografia, não é? Toda a gente para a plateia, estavam ali todos vestidos, tinham ali todos ao cabeleireiro, estava tudo bem posto e tal, maquilhado, e aparece aquela figura ali dizendo, os outros seguidores mais tarde, que quem estava à direita de Jesus não era um apóstolo, mas era a mulher de Jesus, que era apontada como sendo Maria Madalena. Maria Madalena. Mas porquê? Porque ela tinha o cabelo comprido. Todos os galileus usavam cabelo comprido. Não, porque ela a certa altura inclinou-se para o outro lado, exatamente para fazer lá uns movimentos com o joelho, no joelho do mestre. Isto é da mais abjeta constatação. Os falsos profetas enganarão a muitos, mesmo os mais esclarecidos. Está no Evangelho, é o Jesus a falar, não sou eu. Enganarão a muitos, mesmo os mais esclarecidos. E não há ninguém que venha a público dizer assim, isso é mentira, por isto, por aquilo outro. Nós temos um grande investigador espírita que chegou mais ou menos ao cerne da questão. Maria Madalena, ou melhor, Jesus tinha 6 irmãos. Ele e mais 6 irmãos. Ele era o primogênito, o primeiro, o mais velho. E por isso é que Herodes Antipas decretou a morte dos primogênitos. Porque, diziam os reis magos, que de facto o primeiro primogênito viria, que era o salvador do mundo, era o rei, não sei o quê, os reis do Oriente.
Os reis do Oriente não eram cristãos, não eram seguidores do Cristo, eram muçulmanos, eram de vários sítios do Oriente. E eles diziam, não, vem aí, as estrelas indicam que vai haver um grande aparecimento, um avatar que desce do céu à terra, para movimentar, diziam eles, as sociedades de então. Pois bem, o tal de Herodes disse, o quê? Vai-me afrontar, vai-me tirar o reino? Não, senhora. Então mandou matar os mais velhos, os primeiros da genética, os primeiros dos genes das famílias. Aliás, isso era uma prática usual, porque o faraó, quando Moisés saiu do Egito, mandou fazer o mesmo, não é? Depois houve aquela praga, não é? Que se virou o feitiço contra o feiticeiro, e os primogênitos que morreram foram os dos egípcios e não os dos judeus. Eram práticas antiquíssimas, como o sacrifício do filho mais velho na pira dos sacrifícios, desde o tempo de Abraão, não é? Era um hábito normal. Não era o cordeiro mais gordo do rebanho, não era a vaca mais gorda, o touro mais gordo da manada. Eram os filhos mais velhos. Era uma prova de fé. Tens fé? Sacrifica-te o meu filho mais velho. E sacrificavam. Havia uma pira de sacrifícios. E era sacrifício da vida física, humana, não era dos animais. Pois isso mudou, não é? A partir do momento em que o Senhor disse, não, chega, era só para testar a tua fé, segundo vem nos textos, então passou a ser o cordeiro mais gordo do rebanho. E deixou de ser o filho mais velho. Mas essa prática, não sei dos romanos, essas e outras, piores até, eram habituais. A crucifixão era uma condenação corriqueira. A única diferença é que não eram pregados na cruz. Os condenados eram amarrados à cruz. E ao sol, eles acabavam por secar, ficar mirrados, asfixiavam com o calor, sem água. E então asfixiavam e morriam por asfixia. Era uma morte terrível. Aí aquele malandro deu vinagre ao Cristo. Porque o vinagre matava a sede. Poucas pessoas sabem a história do centurião Longinos. Poucos sabem essa história. Mas é de facto real que foi dado vinagre, porque o vinagre matava a sede mais do que a água. A água, até em determinadas circunstâncias, aumenta a sede. Nós aprendemos isso em zonas operacionais, beber a menos água possível. Porque bebe água, pode haver água, volta a haver água, volta a haver água. E isso acaba por criar desidratação mais acentuada. Mas depois espetou-lhe a lança do lado. Depois espetou a lança do lado, que era chamada a lança de Longinos, que Hitler, ao conquistar Viena da Áustria, ordenou que essa espada, essa lança, melhor dizendo, fosse apropriada, porque se dizia que quem possuísse a lança de Longinos teria o poder do mundo. E então Hitler, que era esotérico, que fazia essas reuniões assim esquisitas da cruz suástica, decretou que aquela primeira ação era pegar na lança e trazê-la para ele ser o detentor do poder. São estes conceitos que às vezes a gente escapa de os analisar. Maria Madalena era uma das duas irmãs de Jesus. Jesus, conforme diz o Evangelho dos cristãos, tinha 4 rapazes irmãos: Tiago, José, Judas e Simão. Basta consultar o Evangelho de Marcos, que tenham lá em casa. Não os Evangelhos do Espiritismo, que não vem lá isso. Então tinham 4 irmãos: Tiago, José, Judas e Simão. Não é Judas Cariotes, nem é Judas Tadeu. Era um nome vulgar à época, Judas. E tinha 2 irmãs, como as mulheres não tinham valor nenhum, e nem valia a pena estar a referir-se a elas, não é? Então as irmãs aparecem sem nome, mas nessa citação do Evangelho de Marcos, está lá claro, não estão entre nós seus irmãos, Tiago, José, Judas e Simão, e suas irmãs, mas não referem os nomes. Mas um investigador espírita foi ao ponto de chegar à conclusão de que Maria Madalena era a mulher adúltera. Não era Maria de Magdala, de Magdalena, que às vezes se confunde. Madalena e Magdalena. Maria de Magdala era a meretriz de Magdala. Maria Madalena era a mulher adúltera. E foi proscrita exatamente porque ela, enfim, andava com este, andava com aquele, andava com o outro. Jesus no Evangelho fala a certa altura, tiveste 7 maridos e nenhum era o teu. Numa altura em que ele expulsa de Maria Madalena 7 espíritos das trevas. E Jesus conclui, tiveste de facto 7 maridos, mas nenhum era o teu. Então Maria Madalena foi proscrita pela família, exatamente pelo seu comportamento. A outra irmã passou mais ou menos desprevenida. Como ela tinha sido proscrita pela família, o ato em si do perdão da mulher adúltera
Quando Jesus escreve na areia o nome daqueles que a acusavam, Jesus não risca na areia só para se divertir. Jesus risca na areia os nomes daqueles que a estavam acusando, o primeiro dos quais era o próprio marido, que mobilizou os amigos e aquela cambada toda, não é? Para vir acusar a mulher de ser adúltera, quando ele nem queria saber da mulher, nem queria saber da família, andava com essa, com aquelas, com as outras. Quem estivesse em pecado, atira a primeira pedra. E escreveu o nome. E o marido deitou a pedra ao chão e foi embora. E um a um foram-se embora. Então, representa este ato com Maria Madalena o perdão da irmã, ou melhor, o perdão à irmã e o regresso ao seio da família, Maria Madalena. É claro que depois dizem, não, era amante, não, era mulher, mas não havia casamento, mas não houve casamento, era amante. Tudo isto para quê? Para denegrir a imagem de alguém que viria revolucionar completamente o mundo. Aliás, ouviram já dizer isso? Com Jesus aparece o antes e o depois. A história está dividida em duas partes. Antes de Cristo e depois de Cristo. E isto é considerado por toda a gente. Mas os chineses têm o calendário de 6.000, não sei quantos anos. Mas aquilo que comercialmente, linguisticamente e relacionamento internacional vigora é o calendário chamado gregoriano, que substituiu o calendário juliano. O calendário juliano era o calendário de Júlio César, o imperador romano, que perdurou durante séculos, até ser substituído pelo calendário gregoriano. Porque foi Gregório, não sei quantos, que decretou essa alteração ao calendário. Portanto, tudo aquilo que possa ser dito de que era uma cadeira de espaldar, e eram estes e eram outros, não é verdade. Tudo indica que essa última ceia foi de pé. E alguns dizem assim, não, a última ceia é comer um cordeiro assado no forno. Não sei se já havia orégãos e aquelas coisas, não é? Mas o que é facto é que não havia mulheres. Portanto, eles não comeram comida quente, de faca e garfo. Aquilo que dizem os textos é que partilharam pão ázimo, isto é, pão sem fermento e vinho. Mas também ninguém sabe se era vinho sem álcool. Ninguém sabe. Hoje já se sabe que há vinho sem álcool, não sabe? Mas quando Jesus transforma a água em vinho, com as características do vinho, ninguém pode dizer hoje que não era vinho sem álcool. Também não era a martelo, não é? Porque foi ali diante de toda a gente. E hoje já vinha martelo com álcool e tudo. Portanto, há coisas que a gente tem que relacionar e referenciar. Comeram de pé. Comeram de pé. Jesus falou, quem molhar o pão aqui vai me trair. E quem ouviu aquilo nem sequer deu conta que estava descoberto. E foi logo lá, molhou o pão e zarpou para o ir trair. Mas nós não sabemos ler estas coisas com uma certa realidade, com um certo realismo. E às vezes embarcamos em determinadas coisas que nos vão dizendo, como é, por exemplo, os milagres de Fátima. Quais milagres de Fátima? Podia ser os milagres da Cova da Iria, porque Fátima não existia naquela época. Podia ser, mas os milagres da Cova da Iria foram perseguidos durante 15 anos. Durante 15 anos, a Igreja, as autoridades, etc., perseguiram aquilo que havia acontecido na Cova da Iria. Perseguiram. De tal sorte, não fizeram a perseguição às duas crianças, porque desencarnaram com a pneumónica, não é? Ao Francisco e à Jacinta, desencarnaram com a pneumónica, não havia hipótese de fazer a perseguição, mas Lúcia foi enclausurada logo nos primeiros dias a seguir. Posto num convento dos mais conservadores e fechados que havia, das Carmelitas, que ainda é. E depois, como não estava segura em Vila Nova de Gaia, foi transferida para Vigo, para a Espanha, para que a imprensa não a viesse perturbar e descobrir alguma coisa que não tinha absolutamente nada a ver com aquilo que fazia passar. Em 1932, é que a Igreja escreveu os segredos de Fátima. Segredos. Então a senhora vinha contar segredos. Se calhar vinha dizer a verdade, que é para as pessoas se modificarem, para as pessoas se transformarem. Então Fátima é uma realidade absolutamente indiscutível para os espíritas. Não tem discussão. É uma realidade, é uma verdade absoluta. E não precisamos de subterfúgios para dizer que a senhora era um espírito de luz, mais brilhante que o sol, como as crianças disseram, que apareceu às crianças a pedir-lhes que orassem, que houvesse oração, que rezassem o terço. E não veio a senhora, mãe de Jesus, dizer, rezem comigo, Ave Maria, cheia de graça. Quer dizer, é a mesma coisa que eu estava agora a dizer, é comigo, Cornélia, adorada e não sei quantos, que tens todo o poder, não sei o quê. Mas qual conversa?
Como é que a senhora, humilde como era, vinha dizer, rezem agora a mim, eu sou Maria, salve a rainha. Não vinha dizer uma coisa dessas. Seguramente que não vinha. E, portanto, tudo isso foi mais ou menos montado depois de 15 anos de perseguição. 15 anos de perseguição. É claro que os espíritas que temos a verdade connosco, e sabemos, há outras verdades que não temos, porque somos limitados, somos ainda um pouco atrasados também. Mas essa não temos qualquer dúvida. Fenómenos mediúnicos. Lúcia era um médium de grandes capacidades. Ela viu a Senhora, mediunidade de vidência. Ela ouviu a Senhora, mediunidade de audiência. Ela permitiu com as outras crianças o fenómeno de efeitos físicos em outubro, era também um médium de efeitos físicos. Lúcia. Portanto, são fenómenos mediúnicos que eu já tive a oportunidade de dizer que foram anunciados nos jornais 2 meses antes de ocorrerem, com um título 135.917, que era nem mais nem menos que o 135, 13 de maio de 1917. E, portanto, são revelações que nos deviam abrir os olhos e os ouvidos ao entendimento mais sublime. Não, Fátima é nosso, não é dos outros. Não, Fátima é do mundo. Fátima não é dos espíritas, não é dos não espíritas, não é destes nem daqueles. São mensagens que todo o mundo deve meditar e receber. Mas deve fazê-lo com consciência do que está a analisar. São fenómenos mediúnicos considerados à época bruxaria. Porque as crianças foram acusadas de ver o diabo vestido de branco para as enganar. Foi assim à época. Depois era um imparável o movimento, não é? Porque diz a imprensa da época que em outubro estavam na Cova da Iria mais de 60.000 pessoas. Estão os relatos da comunicação social escrita. Mais de 60.000 pessoas em 6 meses. Foi um fenómeno que extravasou o país inteiro. E não só. E, portanto, quer dizer, era imparável. Havia que travar aquele roubar, entre aspas, de protagonismo aos detentores do poder religioso e também, em boa verdade, do poder político. Estamos em 1917 e está o limiar da chamada ditadura de Sidónio Pais, que, curiosamente, tanto ditador foi, que proibiu a perseguição religiosa. Proibiu a perseguição religiosa. É a época que a Igreja passa a ter liberdade de ação. E depois galopa por aí fora, durante aqueles anos a seguir, e acaba por chegar indiretamente ao poder, porque influencia os políticos, também eram religiosos, coisa também há muito disso, não é? Há religiosos, que são aquilo que diz o povo, mais papistas que o Papa, querem ultrapassar em protagonismo os dirigentes religiosos, e então boicotam no intermédio, ali a meio boicotam as ideias, as ações, as iniciativas, só nós é que podemos fazer, porque fora da caridade, que isto é, fora da nossa ideologia, não há salvação, não há nada de bem, não há nenhuma realização positiva. E eu quero dizer que eu, quando falo destas coisas, eu fui 30 anos católico e não me causa nenhuma espécie, assistir às cerimónias católicas, protestantes, anglicanas, muçulmanas, budistas, não faz nenhuma espécie. Participei 2 anos nas cerimónias muçulmanas, não havia mais nada na nossa zona da Guiné, eram os muçulmanos que faziam as missas, que rezavam e tal. E participei nas cerimónias, tinha que participar, era convidado, os meus soldados eram muçulmanos, não ia, tinha que ir. Quando nós fazemos oração em conjunto, são vozes que se levam ao céu pedindo, solicitando as boas vibrações, o bom auxílio, para aqueles que sofrem. Não é só para os nossos. Não é só para os nossos. Nós assistimos 90 famílias. Nós não sabemos se são católicas, protestantes, budistas, muçulmanos, não sabemos. Nem perguntamos isso. Você é assim, então não damos. Não é dos nossos, então não ajudamos. Nós não perguntamos isso. Hoje é um dia especial para nós, 16 de maio, não apareceu a senhora da Azinheira, mas foi iniciado o trabalho espiritual na nossa casa. Um dia inesquecível, porque nesse dia, numa palestra na Feira de São Mateus, nas antigas instalações do auditório, reuniram-se mais de 1.500 pessoas. O salão só levava 400 sentadas, mas dentro do salão estavam mais de 800. Aquilo era uma falta de segurança. E, portanto, para nós foi um dia extraordinário, não é?
essa mensagem espírita quase pela primeira vez na nossa cidade. E, portanto, são dias que a gente não esquece, mas o que a gente não esquece mesmo é o ideal que nos une ou que nos deve impulsionar ao trabalho. Mas nós fomos perguntar se as pessoas eram desta região, daquela região. Nessa altura, pouco tempo depois, talvez um ano, nas instalações antigas que nós tínhamos, entrou um senhor baixinho, 1,60 m por aí, exteriorizando dor, sofrimento. E ele falava em alto: ajudem o meu filho, salvem o meu filho que ele vai morrer. Era um bebê que tinha nascido há 2 meses ou 3 meses, estava num estado muito, muito crítico. Lá veio com a esposa a seguir atrás com a criança e tal, e nós ajudamos. Bom, não depende de nós, como sabem. Não depende de nós. Deus a tudo provê, e Jesus, que é o seu Cristo, não é? Que é o seu médium para os homens, é que acha se é possível, se não é possível, se é permitido, se não é permitido. O que é facto é que nós ajudamos prontamente, não fomos perguntar quem era, deixava de ser, ajudamos e a criança sobreveio e hoje é um homem. Passado 2 ou 3 dias, alguém me contou na rua e disse: vocês agora também ajudam os comunistas? Nós, porquê? Porque vocês foram lá, um comunista aí da cidade muito conhecido e tal, foi lá e vocês ajudaram. Disse: não ajudamos o comunista, nem o socialista, nem o marxista, ajudamos alguém que estava em desespero. Principalmente uma criança que estava a precisar de ajuda. Nós não curamos ninguém, nem nada disso, sempre ajuda, caridade, sem ostentação. Sempre que você é isto, então não. Então não ajudamos, que você não é dos nossos. Nós não olhamos para isso, nem podemos olhar. Quantas vezes Jesus perguntou: tu és dos nossos? Não. Jesus falava assim: acreditas que eu posso? Tu crês que eu posso? Eu creio, Senhor. Então vê, então anda, então faz. É esse acreditar, essa crença, que faz com que todos sejamos iguais perante Deus. Iguais. Este eu gosto, este não gosto. Este simpatizo, este não simpatizo. Ora, este agora simpatizo, vou-lhe perdoar os pecados todos. Este não simpatizo, estes ficam ali retidos, que apenas foi mais um bocado. Não funciona assim. O que Jesus disse foi que temos que pagar até o último centavo. Isso é indiscutível. Temos que pagar. Tanto faz haver cunhas, como não haver cunhas, como uma vez seja o que for, temos que pagar. Mas pode custar menos? Pode. Pode custar menos a pagar. Pode a dor ser aliviada. Pode ser-nos incutida mais força, mais fé, mais coragem, mais determinação. E nós podemos dizer a esta montanha: muda-te. E a montanha muda-se. Isso é-nos concedido. Mas é todos, sem exceção. É todos, sem exceção. Mas o merecimento. Isso agora é outra conversa. O merecimento é cada um que o tem. Mas aquele malandro não merecia e conseguiu. E eu que mereço, eu não consigo. Mas quem é que faz essa análise de a gente merecer ou não merecer? Quem faz? A gente diz, o povo diz: quem vê caras não vê corações. É verdade. Esta é uma realidade. A vezes a pessoa muito doce, muito não sei quantos, não sei o quê, é uma víbora por dentro. São aquilo que Jesus chamava os sepulcros caiados de branco. Por fora, uma cor belíssima, o branco, e por dentro, ninho de víboras. Ninho de víboras. É verdade que nós podemos sentir essa verdade, quer dizer, nós podemos estar a falar com uma pessoa e saber se ela é sincera, se não é sincera, se está a mentir, se não está a mentir, se ela é aquilo que procura mostrar. É verdade. É verdade. Mas são só alguns... Não. Todos nós podemos sentir isso. Há pessoas que não relacionam. A gente diz ao pé de uma pessoa, leva ali um atordoamento, uma dor de cabeça, uma coisa qualquer. A gente não relaciona nada. Vai e não contes a ninguém. É o Evangelho que fala, Jesus. Vai e não contes a ninguém. Porquê? Porque é que Jesus diria: não contes a ninguém? Porquê? Porque muito daquilo que nos acontece é porque a gente tem, se fosse no outro caso, ainda disfarçava, tem uma língua comprida demais. Se fosse só uma língua para a nossa vida, nós é que levamos as consequências. Quando a língua é para a vida dos outros, aí é que já é uma coisa complicada. Mas nós não temos nada que falar na nossa vida aos outros. Para quê?
Mas a vida está-me a correr bem, mas eu tenho um bom vencimento, arranjei um bom emprego. E o outro diz assim, eu sou um desgraçado, e este não sei o quê, e não merece, e é um vigarista, mas não sei o quê. Todo este choque vibratório dos pensamentos, o outro abana, e pode adoecer. E Jesus avisou, curou, vai. Não conta a ninguém. Outras vezes, vai mostrar-te ao sacerdote e paga aquilo que é de lei ao templo. Porque era tudo pago, não é? Agora é mais ou menos a mesma coisa. Mas naquela altura era tudo pago ao templo. Aí paga. Era uma prática que Jesus não veio destruir a lei, mas apenas confirmá-la. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Então são estas análises, estas reflexões que a gente tem que fazer para não sermos enganados. E para não nos deixarmos enganar por um qualquer código que aparece aí nos escaparates. Isso sim, deixa-me lá ler. As pessoas que como vão atrás do escândalo, leem todas. Depois dizem, não é? Eu bem desconfiava que aquele Cristo não era bem aquilo que aparentava. Amélia Rodrigues, que é um espírito que comunica através de Divaldo Franco, fundamentalmente com lições do Evangelho. Ela nos livros refere que o que ela escreve são opiniões dos espíritos. Opiniões dos espíritos. Não nos é dada a capacidade para usar as palavras do Cristo, porque a gente não ouviu. Então ela é clara ao dizer que são opiniões dos espíritos que viveram, que estiveram naquela época, que assistiram e que dão a sua opinião, porque ninguém pode entrar no pensamento de Jesus. Não é possível. Não é possível. Uma gota não pode entrar no oceano, é imperceptível. Uma parte não pode conter o todo. E, portanto, como não pode conter o todo, quem somos nós agora para achar que temos a capacidade? Não, ele disse isto, mas ele pensava aquilo. Ele disse dessa maneira, mas ele queria significar isto, como fizemos ao alterar os textos do Evangelho ao longo destes séculos. Ao alterarmos os textos. Não tínhamos nada que alterar. Agora apareceu aí um livro qualquer, que é o livro dos Espíritos atualizado. É um absurdo. Como é que é possível alguém se permitir atualizar um livro que foi trazido pela falange do Espírito de Verdade? Não foi Allan Kardec que o trouxe. Allan Kardec não trouxe o livro dos Espíritos. Allan Kardec, que não é o nome dele, não é? Tomou esse pseudónimo para não lhe ser atribuído pela competência e pelo reconhecimento internacional das suas capacidades, para não ser atribuído ao livro importância por causa do autor. Então mudou de nome, não é meu, e deu o nome que teve noutra vida de Allan Kardec. Então ele apenas se limitou a corrigir, a codificar as respostas às perguntas que ele, de facto, num trabalho gigantesco, fez aos espíritos. A resposta é dos espíritos, mas é do Espírito de Verdade que comanda a falange desses espíritos. E, portanto, quem se permitir, agora eu vou dizer assim, pois muito bem, vou agarrar aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec estava um bocado equivocado, não era bem assim, porque o Cristo não quis dizer isto, quis dizer aquilo, e altera um livro que é o Evangelho atualizado. Isto é um absurdo. Mas há pessoas que têm necessidade de se afirmar dessa maneira. Mas nós devemos estar com os olhos abertos para nos deixarmos enganar por falsos profetas, que enganarão a muitos e que levarão muitas teias de aranha e muita confusão à cabeça das pessoas menos conhecedoras da matéria. Então este tempo é um tempo de reflexão. Mas quem apareceu na cova da Iria era a mãe de Jesus? Podia ser perfeitamente, por que não? Por que não? Mas que fenómeno aquele de Maria, ou daquele espírito de luz, aparecerem, não era em carne e osso, mas a 3 dimensões, sob a azinheira. As crianças não disseram que era uma fotografia que estava ali em cima da... Não, era uma senhora vestida de branco e mais brilhante que o sol. E, portanto, era um espírito de certeza de grande envergadura, porque uma boa árvore não dá maus frutos, e uma má árvore não dá maus frutos. Se fosse Satanás, Lucifer ou algum desses espíritos atrasados, coitados, não se apresentava de branco, não. Ele até podia dizer assim, agora vou vestir de branco, mas não tem essa capacidade. Os espíritos ensinam-nos que no mundo espiritual nós podemos materializar na dimensão, digamos assim, fluídica do lugar, podemos materializar aquilo que mais desejarmos, mas se merecermos. Isto é, a gente pode imaginar uma mansão, uma casa pequenina, um tugúrio, pode imaginar umas álias com flores de um lado, com flores do outro, se merecermos. Porque se não merecermos, a gente pode dizer assim, faça-se aqui um jarro de flores. E não faz um jarro de flores. Mas os espíritos dizem que, em determinado patamar de evolução, isso é possível. E que a preparação da reencarnação, muitas vezes é feita nestes lugares materializados por quem merece
e quem tem essa capacidade, onde vão viver aqueles que serão os filhos na terra, a família na terra, onde tudo isso se prepara. Não, nós vamos para lá e levamos o que aprendemos aqui. É mentira. Nós vimos para aqui e trazemos muito daquilo que a gente viu lá. Vimos e trazemos muito daquilo que a gente viu. E às vezes temos ideias que colhemos lá e que nos é permitido trazer para cá. E que às vezes são bloqueadas pela ciúme, pela ambição. Vemos aí, há uns anos, quando foi descoberta a árvore genealógica, do rato e do homem, etc., vimos ao mesmo tempo, vejam a espionagem a funcionar, serem feitas 3 conferências de imprensa no mundo de cientistas que anunciaram a mesma coisa. A ver quem é que era o primeiro a ficar com os direitos de autor. Quando podiam juntar as mãos e descobrir a cura do cancro, a cura da sida, a cura de tantas doenças que afligem a humanidade, a cura da fome. A cura da fome. Já há uns anos o Banco Mundial contra a Fome dizia que, este ano que passou, havia possibilidades de alimentar no mundo mais de 12 mil milhões de seres humanos. Somos praticamente 7 mil milhões e muita gente morre de fome todos os dias. Porquê? É para não subirem os preços dos produtos, deitam fora, destroem o leite e tanta criança a morrer de fome. Deitam ao mar o peixe para não baixar o preço. Podiam congelar e dar a quem tem fome. A fruta põe aí na estrada para ser pisada e calcada. Tudo isto vai ser contabilizado um dia. E vai ser contabilizado como fizeres acharás. A gente querer uma laranja para matar a sede e vê-la ser destruída por um qualquer viatura que a esmaga para não entrar no circuito de comercialização. Então é uma análise cuidada que a gente tem que fazer. Refletir. Sente e tira-me os espíritos. Temos que saber como é que é essa coisa de tirar os espíritos. Temos que saber. Esta casta de espíritos, só com muita oração e jejum, falou Jesus. E eram os apóstolos que não conseguiram libertar o jovem lunático. Mas eles não conseguiram, são os teus seguidores, eles não conseguiram. Esta casta de espíritos, só com muita oração e jejum, referindo-se que também os apóstolos não faziam plenamente aquilo que ele aconselhava. Muita oração e jejum. Quantas pessoas vêm ao centro à procura de afastar os espíritos, não rezam, vá lá rezar uma Ave Maria, um Pai Nosso, nem se lembram. Vão lá ver ao cartão, só tenho trabalho para a semana. Depois andam mal toda a semana, não fazem oração, não, nada. Não fazem evangelho no lar, não ensinam as suas crianças a rezar o Pai Nosso, a Ave Maria. Eu não peço a ninguém que levante a mão para ver se estão neste caso. Eu sei que é assim. Não temos tempo para orar, mas temos vontade de afastar de nós os espíritos malignos que vagueiam pelo mundo para a perdição das almas. A gente aprendeu isso na catequese. Isso aí está bem. Ponham-nos na terra lá para os mares escolhados, lá para as profundezas do inferno, mandem daqui para fora. Porque há pessoas, pasme-se, que vêm aqui para a gente afastar dos espíritos e vão ao outro lado para os encomendar para o inferno, para as pedras negras e para não sei o quê. Eu já contei isto uma vez, vou relembrar. Havia uma jovem que até foi nossa trabalhadora, depois também entrou de licença ilimitada, não é? Deixou de ser médium de repente e tal. E então ela andou aí 2 anos a mancar. Fez exames, fez biópsias, fez tomografias, fez tudo. Nada. Um dia, sem querer para quê, apareceu a andar bem, toda satisfeita, quase que dançava ali o iê, não é? Não era a valsa, o tango é mais lento. Saltava e pulava. Eu achei aquilo muito estranho, como é que de repente ficou boa. Só que, de repente, pôs-lhe um problema grave. Queria suicidar-se. E pior, um irmão, eram 2, também se queria suicidar. E ainda pior, a mãe também andava com a ideia de suicídio. Aqui del Rei, que lá veio o arrependimento e tal, e fomos ao trabalho. E então fizemos um trabalho. E a entidade apresentou-se assim: tu amarraste-me no meio da floresta, num pinheiro. Mas o pensamento ninguém amarra. E, portanto, mesmo amarrado no pinheiro, eu vou-te induzir e tu vais-te matar, tu e os teus familiares. É claro que, no final do trabalho, eu chamei à parte para conversar e disse: como é que foi? Explica lá. Como é que aconteceu? O que é que aconteceu? Ficaste boa de repente? É porque eu estive com uma pessoa que também é espírita, quer dizer, é uma espírita daquelas meia tigela, não é? E ela disse-me: olha, vai a tal sítio assim, que abaixo de Deus na terra não há nada melhor.
E foi. Onde ela foi, ela disse assim, vai fazer aqui uma amarração com terra do cemitério, com terra dessas coisas, tá lá, faz uma amarração tal, e depois deitas as coisas lá para não sei onde, para um rio. Para... E eu fiz isso. E ficaste bem. Fiquei. Mas e agora? O que é pior, andar a mancar ou andar com essa ideia de suicídio? O que é pior? É claro que nós não continuamos a atender a entidade, libertamos a entidade da amarração e ela ficou bem. Então, às vezes, é preferível a gente raciocinar, refletir e não ter pressa. Porque há muita gente que tem pressa. E porquê é que tem pressa? Porque é uma chatice vir ao centro uma vez, 5 vezes, 10 vezes. Se for ao médico, não há problema nenhum. Se for ao médico e tiver que fazer não sei quantas análises, não sei quantas biópsias, não sei quantas radiografias, não sei quantas tomografias, não há problema nenhum. Agora, vir algumas vezes ao centro para se libertar e aprender a libertar-se, porque o grande problema nosso é que temos que aprender a libertar-nos. Não temos que estar à espera sempre que os outros nos libertem. Temos que aprender a libertar-nos. Aí já dá uma trabalheira desgraçada. Agora, começam as telenovelas às 9 horas, vai até à meia-noite e meia, 1 hora da manhã. E esta é que está no ponto roçado, e esta é que está no não sei o quê, está mesmo no sítio certo, e como é que eu já não vou ver a telenovela? É porque esta é uma chatice, ainda tenho que estar aqui à espera até chegar a minha vez. É. Isso é o quê? Falta de compreensão das coisas. É evidente que nós temos conhecimento que algumas das pessoas que aqui ouvem a palestra jogam até dentro da carteira, não é? Jogam aquelas coisas que agora até dá gosto de ver, não é? Lá nas tabletes ou nas porcarias. Outras, aqui há tempos havia, não era a Crónica Feminina, mas é uma dessas revistas, assim, não é? E então estava ali, lia a revista, palestra. Temos algumas que passam ali no corredor a ouvir a palestra, porque são espíritos desdobrados para que as paredes não oferecem obstáculo. Não ouvem nada, que lá está. Porque não é possível. Os espíritos ouvem. As paredes para eles não dizem nada. Mas os encarnados não querem ouvir. Não querem ouvir. Como é que se vão libertar? Não, anos. Anos. E vou dizer que nós temos essa experiência de 37 anos. Disse há pouco que inauguramos no dia 16 de maio a instituição, que não as instalações. As instalações foram em 16 de agosto. E nós elegemos exatamente este dia para uma constatação realíssima. É que a maior parte das pessoas que vêm em busca de socorro estão na área da violência no lar, seja a violência psicológica, seja a violência verbal, seja a violência física. E portanto, nós temos uma grande experiência nessa área, nessa matéria. E podemos falar, não, deixe lá de fazer assim, deixe lá de fazer assado. Não, a gente tem sempre que trabalhar a vítima e o agressor. Que não há ninguém em Portugal a fazer isso. Às vezes procuram ajudar a vítima, mas o agressor, que às vezes tem muito mais razão do que a vítima, ninguém quer saber. Então é bom que a gente medite e decida da nossa vida o que fazer. Definitivamente. Definitivamente. Se assim for, talvez comecemos a merecer a ajuda. O envolvimento dos nossos protetores, que estão por perto, se a gente abrir a janela, entram. Se não abrir a janela, não entram. E talvez possamos começar a merecer essa ajuda. E nos momentos mais difíceis, mais agrestes da nossa vida, nós possamos encontrar ali algum lenitivo. Mas todos nós, os que vivem na solidão, os que vivem desiludidos porque, por exemplo, não arranjaram um companheiro ou uma companheira para a sua vida. Porquê é que não arranjam um companheiro ou uma companheira para a sua vida? E não arranjam porque escorraçaram aqueles que noutra vida foram seus candidatos. Escorraçaram, trataram mal, agora não podem receber aquilo que não merecem. E, sabendo que isto funciona assim, também não aceitam ter que mudar os parâmetros da sua consciência. E quem diz isso diz muitas outras coisas que nos acontecem na vida, de dificuldades, de desencantos, tantas vezes. Então vamos refletir. Não propriamente para podermos comemorar hoje o 37º aniversário da abertura de trabalhos da nossa associação. Tratou-se da abertura dos trabalhos, mas para que nos recordemos que são muitos anos que a gente podia estar em casa de pantufas a ver a telenovela e que continuamos a manter-nos aqui, apesar de todos os pesares, disponíveis para ajudar aqueles que estão mais desesperados do que nós. Vamos fazer a nossa irradiação pelos doentes.
Estamos a aguardar que venha o grupo da fluidificação. E os meninos do coro também. Já estavas com vergonha de ir à frente. Vamos pedir pelos doentes do corpo, certamente os doentes da alma também. É um momento que dedicamos a esses nossos irmãos e irmãs espalhados por todo o lado, merecedores de um pouco da nossa atenção, da nossa lembrança e também
um pouco daquilo que podemos dar, oferecer, permitindo ao mundo espiritual recolher aquilo que são as vibrações dessa paz, dessa lembrança, para que esses irmãos que sofrem de variedíssimas formas possam receber um pouco mais de conforto, de ajuda, de esperança. As dores campeiam por todo lado e sofrem desde os mais pequenos aos mais idosos, variedíssimas formas, em variedíssimos locais. O sofrimento é atroz. Recordamos todos eles, Senhor, todos esses que sofrem. Aquela nossa irmãzinha pequena que também é sujeita a essas vicissitudes, essas dificuldades. Por isso aqui nos disponibilizamos a dar um pouco do que podemos dar. Estas vibrações, este desejo de os ajudar, pode ser uma forma de irradiarmos essa energia boa que os espíritos bons, os espíritos amigos podem recolher. Por isso, Senhor, a nossa oferta é pequena, é uma oferta que resume aquilo que são os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos desejos. Somos poucos, sabemos, mas Tu, Senhor, tudo podes. Leva aquilo que podemos dar, que esses irmãos, mais logo, mais à frente, sintam o benefício da Tua paz, Senhor.
E aqui nos despedimos dos nossos telespectadores da TV Espírita, a quem desejamos uma boa noite, um bom dia, conforme o local e a hora onde estiverem a escutar-nos. Cá os esperamos a partir da próxima segunda-feira, para as 20h30, quando iniciaremos a palestra desse dia.